Pode ser um pouquinho melhor. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aí, chegaram, graças a Deus. Tudo em paz com vocês, gente? Vocês estão bem? Amém. Prontos para dar lugar ao Espírito Santo mais uma vez? Eu quero que você se sinta livre para adorar o nome do Senhor. Qual foi a nota da computadora aí, Lana? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele Deus enviou, cadê? Deus enviou seu filho amado. Pra quê? Pra me salvar e perdoar na cruz morreu. Quem está esperando essa hora? Chega a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, sem medo então.
Só quem crê na ressurreição de Cristo, dá glória a Deus. Não perde seu tempo reclamando de nada da vida. Não perde o tempo reclamando, não perde o tempo triste. A gente sabe qual é o nosso futuro, a gente sabe para onde a gente vai. A gente tem que ganhar mais pessoas. E falar para todo mundo, eu sigo a um Deus que foi morto e ressuscitou. Aleluia. Eu posso chegar feliz em qualquer momento da minha vida e falar, eu sou feliz porque eu sirvo a um Deus que foi morto e ressuscitou. Que glória. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei, meu Senhor, sempre o adorarei. Com o quê? Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz. O quê? Livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com tudo que tem, com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Abre a boca com vontade e diz isso. Verdadeiramente. Por isso eu posso erguer as minhas mãos, levantar a minha voz, levantar a minha voz pra dizer livre eu sou. Então agora, porque você é livre pra ver. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra que você é livre? Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Aleluia! Adora o Senhor, louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Alessio, ele é o ministrante da palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Generoso Deus e bondoso Pai. Aqui está o seu filho, Senhor Deus da glória. Pai, com todas as suas limitações e dificuldades, Senhor. Mas nesta hora, meu Senhor Deus, nós queremos que ele seja, Senhor Deus, profeta de Deus neste lugar, Pai. Senhor, que a tua unção e a tua graça, a revelação da tua palavra venha sobre a vida dele. E nos comunique, meu Senhor Deus da glória, qual seja a tua vontade. Amém. Em nome Glória de Jesus. Amém. Aleluia.
Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Bem? Amém. Motivo de alegria estarmos aqui nesta casa, nesta noite. Foi me dado a incumbência de estar ministrando a palavra de Deus. Eu tenho ministrado em algumas igrejas. Eu amo pregar a palavra de Deus. Mas quando a gente prega em casa é bem melhor. Estamos em casa, na presença de Deus. Eu tenho certeza que até o final deste culto, alguma coisa irá acontecer. E o nome do Senhor será glorificado. Por gentileza, abra vossas Bíblias para ganharmos um pouquinho de tempo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20, ou melhor, capítulo de número 19. Vamos ler do 25 até o 30. Enquanto você procura, eu quero fazer alguns agradecimentos, como é de costume. Já agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor presidente Josué Brandão. Louvamos a Deus pela vida dele, aos pastores, companheiros dessa igreja, os pastores, pastor Samuel, pastor Joesley, a todos os pastores amigos, e a todos os irmãos que têm orado e intercedido pela minha vida. Amém. Enquanto eu prego, ministro, você intercede por mim. Glória a Deus. E aí vai dar certo. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 19, vamos ler o 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E você que achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Para quem vai morar no céu, Eu vou morar no se céu. você achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Se você ainda está procurando, você fala: me espera, porque eu também vou. Vamos todo mundo juntos, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Grave isso: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o teu espírito. Amém. Por gentileza, toma teu assento. Se você puder, sente dando glórias a Jesus. Estamos na Assembleia de Deus e aqui você pode glorificar. Aqui você pode agradecer, levantar as mãos, dar aleluia. Porque eu entendo que neste lugar tem a presença do Espírito Santo. Nesse lugar habita a presença de Deus, e onde habita a presença do Espírito Santo nós temos liberdade. Aqui só não tem liberdade para pecar, mas você tem liberdade para adorar. Em nome de Jesus. Quando nós falamos de planos, eu entendo que Deus tem os seus planos e os seus projetos. E um dos seus projetos, na verdade, são dois que eu considero grandiosos. Primeiro é o projeto da família. E segundo, o projeto da salvação. Com a queda de Lúcifer, Deus
teve o desejo de restabelecer isso aqui na terra. A prioridade de Deus sempre foi família. Ele vai estabelecer isso ali no Jardim do Éden, você conhece a história. E Deus vai ali levantar o primeiro Adão. Deus vai dar as coordenadas, vai dar a ordem para ele. Só que Adão, você, um homem também carnal, ele vai falhar na sua missão. Mas Deus ainda continua com o projeto. O tempo passa. Deus vai levantar os patriarcas, a saber, Abraão, Isaac e Jacó. Mas também por serem homens carnais, eles vão falhar nas suas missões. Deus continua levantando homens. Perceba que na Bíblia Deus sempre levantou reis. Deus sempre levantou juízes. Deus sempre levantou mulheres. E Deus também sempre levantou profetas. Deus vai levantar um profeta e esse profeta vai anunciar acerca daquele que viria. A saber, o profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico. Isaías é quem mais vai profetizar acerca da vida de Cristo. O tempo vai passando e Deus levanta outros profetas. Porque Deus percebe que por conta do pecado, essa aliança foi quebrada. Esse elo de intimidade com Ele foi quebrado. E Deus nunca teve a ideia, nunca quis que ficássemos distantes da presença dEle. Deus vai levantar profetas maiores, levanta profetas menores, e sempre está profetizando em Israel, o povo que Ele separou para ser o povo seu. Só que todos esses profetas, eles não tinham a capacidade que o próprio Filho de Deus teria. Por mais espiritual que eles eram, por mais homens de oração que eles eram, eles não poderiam dar a sua vida, derramar o seu próprio sangue por uma humanidade. É dentro desse cenário que Jesus vai aparecer. Satanás já sabia que Deus já tinha esse projeto. Satanás sabia que a humanidade não ficaria desamparada. Perceba que no capítulo 3 do Gênesis, lá no versículo 15, depois que tem aquele episódio que Adão cai, Eva cai, ali já surge a primeira profecia que vai se cumprir, aleluia, por anos e anos à frente. A profecia dizia que nasceria da semente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente e com seus pés esmagaria. Aleluia. Talvez Satanás não imaginaria da onde viria esta pessoa. Quem seria esse Salvador? Quem seria esse homem que nasceria do ventre de uma mulher? Se Adão já nasce feito, se Adão já nasce pronto, se Adão já nasce grande, Deus muda a estratégia. E a estratégia de Deus foi: eu vou criar alguém pequeno que vai caber na barriga de uma mulher, vai confundir a mente de Satanás a ponto dele ficar atribulado, glória, e mandar matar todas as crianças do sexo feminino, ou melhor, do sexo masculino. Se eu fosse usar uma linguagem baiana, a linguagem baiana seria: cancela o CPF de todas as crianças, porque pode ser de um deles que venha nascer o Salvador. Mas Deus já tem os seus projetos, Deus já tem os seus propósitos, Deus já tem os seus instrumentos aqui na terra. Jesus vai nascer, o anjo vai aparecer, vai trazer a revelação para Maria e para José. E a revelação é: se esconde, porque Herodes tem um plano de matar todas as crianças. Vai lá para o Egito, vai se esconder lá. Deixa eu te falar uma coisa: tem horas que se esconder não é ruim, tem hora que se esconder é bom, tem hora que se esconder é providência de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes, enquanto estamos escondidos,
A gente está crescendo. Oh, glória. Não se preocupe, aleluia, se algumas coisas para você, aleluia, se esconderam, se apagaram. É Deus dizendo assim, ó, eu estou melhorando, eu estou dando crescimento para que meu nome seja glorificado. Enquanto Jesus está escondido, Deus está dando a estrutura para o teu filho. Enquanto Jesus está escondido, Deus está dando sabedoria para o teu filho. Deus sabia a hora certa que Jesus tinha que aparecer no cenário. Deus sabia que todo aquele processo só fazia parte de algo chamado tempo. Porque se tem uma coisa que Deus ama, é trabalhar no processo do tempo. Aquela criança que é pequena, agora vai crescer, porque eu entendo que todo projeto grande, para se tornar grande, muitas das vezes começa pequeno. Jesus vai chegar no cenário, ele vai crescer, vai começar a ensinar os doutores, vai começar a apregoar a palavra. O tempo vai passando. Quanto mais o tempo passa, mais o Pai enche ele de graça, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Paralíticos começam a andar, cegos começam a enxergar, multiplicações de pães acontecem. Uma multidão agora está seguindo Jesus. O seu ministério está em ascensão. O nome de Jesus agora está sendo mencionado em Samaria, está sendo mencionado na Judeia. E para muitos, Jesus estava com um propósito político, mas Jesus nunca teve projeto político. O projeto de Jesus sempre foi o projeto do reino dos céus. Porque quanto mais o ministério de Jesus crescia, irmão, mas os líderes da época começaram a ficar preocupados, começou a querer travar Jesus, começou a perseguir Jesus, a ponto de querer pegar Jesus, muitas das vezes em falhas, e como eles não acharam, tentaram e acusaram ele de algo que ele não fez. Porque muitas das vezes, permita dizer, quando alguém não acha nada para falar de você, quando alguém vê que você é uma pessoa de boa reputação, quando alguém percebe que você está se destacando em um local, no meio de algum lugar, na empresa, seja onde for, se ela não acha nada para falar, muitas das vezes, pessoas se levantam para inventar calúnias. É verdade. Procuraram algo em Jesus de errado, perceberam que ele não tinha, então vamos acusá-lo de blasfêmia, que na época era algo muito grave, e quem cometia esse erro era julgado da forma mais severa possível. Jesus vai ser julgado, só que a Bíblia diz em Marcos capítulo 14, que antes de Jesus ser julgado, ele vai reunir os seus discípulos, e ali vai realizar a primeira, ou melhor, vai realizar a última Páscoa, ou a última ceia. Ali já seria a reunião de despedida. Perceba que quando o povo sai lá do deserto, Moisés, que tipificava Cristo, aleluia, na direção de Deus, vai instituir a primeira Páscoa. Jesus aqui está finalizando, fazendo a última. Se Moisés faz a primeira, Jesus vai fazer a última. Oh, glória! Glórias para Jesus. Jesus está preparando os seus discípulos. Essa preparação começa em uma mesa. Ele vai anunciar que dentro daqueles discípulos vai se levantar um que vai ser o seu traidor. Isso tinha que acontecer para que se cumprisse as escrituras. Você já conhece a história. Jesus vai ser preso, vai ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, vai ser julgado, vai ser interrogado. Pilatos vai olhar para Jesus e vai dizer:
você não vai se defender, estão te acusando. O interessante é que no meio daquela multidão, que provavelmente tinha pessoas, que Jesus fez milagre, que Jesus libertou, que Jesus salvou, agora aquela mesma multidão está clamando em alta voz, dizendo: crucificam, crucificam. As mesmas pessoas que ora estava ovacionando Jesus, agora já está mandando crucificar ele. Porque tem muitas pessoas que ela tem a facilidade de mudar de opinião. Tem pessoas que têm facilidade de mudar de pensamento. Se alguém fala para ela algo agora, ela acredita, mas se alguém chegar depois e falar algo diferente, ela já muda o pensamento. Com Jesus não foi diferente. É época de Páscoa, e a tradição judaica vai dizer que toda época de Páscoa tinha que saltar um meliante, tinha que saltar alguém de alta periculosidade. E Jesus agora está preso. E qual foi a ideia dos maiorais? Solta Barrabás e prende Jesus. O povo vai dizer: prende Cristo e solta Barrabás. Está todo mundo clamando, pedindo. Jesus está passando pelo processo de interrogatório. Jesus está passando pelo processo agora, aleluia, de um juízo. O interessante é que Jesus está sendo interrogado a todo tempo, mas poucas palavras Jesus vai usar. Olha que coisa tremenda. Jesus vai entender, irmão, que quando ele se cala, o Pai vai falar por ele. Jesus entende que não precisa ele falar mais nada, porque tudo que ele falou foi antes da sua crucificação. Jesus agora está calado. Aleluia. Pilatos está interrogando. Pilatos vai dizer que ele poderia soltar Jesus, porque ele tinha poder. Jesus vai responder bem categoricamente: Pilatos, todo o poder que você tem foi te dado, porque foi o meu Pai que te concedeu. Se você tem, foi porque meu Pai foi que te deu. Glória. Se você tem tudo isso aqui, foi o meu Pai que te deu. Glória. Deixa eu liberar aqui já a primeira palavra para alguém aqui nesta noite. Tudo que nós temos foi o Pai que nos deu. Glória. Tudo que nós somos foi o Pai que nos deu. Tudo que nós conquistamos foi o Pai que nos deu. Agora olha para alguém do teu lado, balança ela e diga: a tua família, diga: foi o Pai que te deu. O teu ministério, diga: foi o Pai que te deu. Diga: a tua casa, foi o Pai que te deu. O teu trabalho, foi o Pai que te deu. Esse dom que você tem, foi mas eu tenho, mas foi o Pai que deu. Jesus vai passar pelo processo, e os historiadores dizem que eles vão levar Jesus para o pátio do Palácio Antônio. E a ordem foi: pega ele, prepara todo o processo para sacrifício, para dor. E o processo foi o seguinte: amarra ele, amarra os pés, amarra as mãos para trás, porque não é assim que prende o meliante, com mão para trás, algemado. Algema a mão dele, amarra os pés, as mãos, para que ele não possa se defender no rosto, porque se machucar o rosto, fica desconfigurado. Por isso que Isaías vai dizer: não tinha parecer, não tinha formosura. Porque depois do processo de chicotadas, açoites, o corpo de Jesus vai ficar desfigurado. Historiadores vão dizer que naquela época pegavam-se chicotes feitos de tira de couro,
colocava-se nas pontas lanças de ossos, pedaços de ossos. Alguns vão dizer que cortavam lâminas, para machucar mais ainda, amarravam as lâminas na ponta dos chicotes. E a lei judaica dizia que eles poderiam dar até 40 chicotadas, 40 açoites. Mas eles sabiam que se chegasse até 39, ele podia voltar a montar do zero, porque era 40 menos uma. Então a lei permitia que desse mais chicotada, mais açoites. E foi isso que os soldados fizeram, para deixar mais doloroso, para machucar mais. Cada chicotada que dava, pedaços de carnes voavam. Por isso que Isaías disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. Moeu a sua carne. Jesus agora já tem algumas horas, ou melhor, algumas 24 horas, ou 48 horas, sem comer, sem beber água, sendo chicoteado, o corpo dilacerado. Quando eu assisti aquele filme, A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, quando estreou aquele filme, eu disse: meu Deus, se foi desse jeito, o negócio foi muito sério. Se foi desse jeito, o processo foi muito doloroso. Na verdade, o que Mel Gibson queria era dar mais ou menos uma ideia como foi aquele momento de crucificação de Jesus. A história diz que vão colocar sobre o seu corpo um pano. E eu estava me lembrando hoje à tarde, quando eu estava meditando a palavra, que uma certa feita, eu jogando bola, escorreguei, ralei essa parte aqui do lado da coxa. E quando acordei pela manhã, o lençol estava grudado. Pensa a dor que foi para tirar aquele lençol que ficou grudado na minha perna. Se aquilo já doeu, imagina Cristo, alguém pegar um lençol, envolvendo o teu corpo, depois do sangue já ter voado do lado, depois do sangue já ter secado, e tu acha que eles tiraram com carinho? Você acha que eles tiraram pedindo licença? Se a ideia era machucar, eles vão arrancar aquele lençol com força que estava grudado, para que a dor aumentasse mais e o sangramento voltasse. Porque a ideia era causar sofrimento, a ideia era causar dor. Jesus está passando por esse suplício. Aí agora vem a ideia da coroa, porque Jesus sempre foi rei. Aleluia. Aleluia. Só que o rei que os romanos conheciam eram aqueles reis que vinham em carruagens, eram aqueles reis que vinham com coroa, eram aqueles reis que vinham com cetro, com anel e com capa. Jesus não vem com coroa de ouro feito por mão de homens. Jesus não vem com anel, com cetro feito por mão de homens. Jesus não vem com capa de rei e nem vem nenhuma carruagem. A Bíblia diz que ele pega toda a sua glória, deixa lá nos céus, e como homem ele vem na terra para passar por alguns processos que a gente também já passamos, que esperava Jesus vir em uma carruagem de fogo. Jesus vai entrar em Jerusalém montado em uma jumenta, mas tem uma multidão, aleluia, te esperando e dizendo: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Ei, ei. As pessoas já reconheciam que Jesus já era rei. Aleluia. Embora não tenha soldado do lado dele, mas ele era rei. Aleluia. Oh, glória. Jesus está passando por esse processo. E agora precisa levar ele para o sacrifício. Precisa levar ele para o Gólgota. Passar pela Via Crucis até chegar ao Calvário. Algumas pessoas vão tentar ajudar Jesus no meio do caminho, a saber, Simão Sirineu. Mas a lei não permitia que quem fosse condenado, alguém o ajudasse a levar a cruz. É por isso que Jesus disse: aquele
que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome, pegue a tua cruz e siga. O que eu tenho que fazer, a minha esposa não vai fazer. O que eu preciso fazer, não é ela que vai fazer. Jesus entregou a responsabilidade na minha e nas suas mãos. Olha para alguém aí do teu lado, por gentileza, para quebrar um pouquinho esse silêncio, e diga para ela o que Jesus te deu. Diga, não cabe mais ninguém, meu Deus. Diga, o que Jesus te deu não tem mais formato para ninguém. Diga, o que Jesus te deu é para você. Ah, pastor, mas está doendo. Vai doendo mesmo. Ah, pastor, mas está pesado. Vai pesada mesmo. Ah, pastor, mas eu estou chorando. Vai chorando, cantando, dando glória, se alegrando, porque no final o nome do Senhor será glorificado. Está difícil agora, mas vai valer a pena no final. Jesus está caminhando. Alguém vai dar a informação que é numa cruz com mais de 100 quilos. Para alguém que já tem dias sem comer. Para alguém que já tem dias sem beber água. Para alguém que já perdeu sangue. Eu não sei você, mas eu já vi pessoas tirar sangue e ficar tonta. Eu já vi pessoas tirar sangue e desmaiar. E aqui está uma pessoa que quase aconteceu isso. Marcaram exame de sangue para 8 horas. Deu uma pane no sistema. Quando eu vim colher o sangue já era 11. E para a pessoa que tem aquele ano certinho de almoçar é complicado. Eu venho ficar às vezes até meio-dia. Mas quando passa desse horário, eu já começo a ver anjo subindo e anjo descendo. Começa a me dar uma tontura, eu digo, rapaz, já tem que amolar o dente. Para Jesus não foi fácil, porque ele já tem horas, dias, sem se alimentar, com a cruz pesada. Mas ele precisava cumprir a missão. Jesus vai chegar no Calvário, vai ser preparado para a crucificação. Os 2 ladrões estão acompanhando para o ato, para a cerimônia. Vai ser apregoado no madeiro. Nesse momento está um alvoroço em Israel, porque a história diz que tinha pessoas de várias partes daquela região para a cerimônia da Páscoa. Eram homens, mulheres de vários lugares. E nesse dia não era um cordeiro, aquele animal bonito que com a sua lã pode fazer vestimentas. Naquele dia não seria aquele animal aonde todo mundo esperava. Naquele dia seria o Cordeiro de Jesus, que estava indo para o sacrifício. O que me chama a atenção aqui na Bíblia é que Jesus já está preso, eu corro para adorar, e Jesus vai proferir algumas palavras antes de morrer. Eu já vi pessoas dizer as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. E de fato, quando você pesquisa a Bíblia, você vai ver que de fato tem essas palavras. Só que dentro dessas palavras, o que me chama a atenção é as últimas palavras que Jesus vai proferir. Isso aqui é muito forte. Como Jesus já está na agonia da cruz, perto de sucumbir, ele vai proferir uma palavra que todo mundo já conhece e nós lemos. A palavra que Jesus profere é: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa palavra aqui, consumado, todo mundo conhece, ou quase todo mundo, vem de uma literatura grega que significa tetelestai. Tetelestai é uma coisa de estar consumado. Só que a gente vai estudando,
o Senhor vai abrindo a mente, e eu descobri que Tetelestai tem alguns significados, tem alguns sentidos. E o primeiro sentido de Tetelestai tem uma conotação familiar. Por quê? Porque dentro da cultura judaica, todas as vezes que o pai dava uma tarefa para o filho, e esse filho ia e concluía a tarefa, ele voltava para o seu pai e dizia: pai, Tetelestai, concluía a tarefa. Aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Não deu errado, pai. E ele dizia: Tetelestai. O segundo sentido para Tetelestai é um sentido comercial. Era quando alguém comprava algo e comprava com promissória. Quando chegava na última nota, o credor batia o carimbo e ele saía com um documento assinado nas mãos. E o credor dizia: Tetelestai, a sua dívida está paga. Tetelestai, você não tem mais dívida. O que Jesus estava dizendo com Tetelestai na cruz é: vocês tinham uma dívida com o inferno. Aleluia, mas Tetelestai, eu rasguei esta dívida e você não tem mais. Agora você pode adorar, agora você pode glorificar, agora vocês podem voltar a fazer aquilo que você não podia fazer antes. Tetelestai, toca em alguém do teu lado, pelo amor de Deus. Não fica me olhando aí com essa cara assustada. Eu vou fazer Tetelestai. Aleluia, que já foi pago. Está pago, a dívida rasgou. A dívida foi rasgada. Ei, e quando paga a sua dívida, você volta a ter crédito de novo. Aleluia. Glória. Terceiro, Tetelestai tem um significado imobiliário. Era mais ou menos assim: alguém comprava uma terra, talvez financiava ou não, mas no final desta compra concretizada, o credor dizia: eu vou te dar o documento, e agora esta terra é sua. Quando as palavras estavam dizendo: eu estou dando nas suas mãos a escritura da sua terra. Aleluia. Antes estava financiada, não era sua. Agora entrego nas tuas mãos, oh glória, a escritura da terra. Agora vá, tome posse dela. Agora vá, usufrua dela, porque essa terra agora é sua porta direita. Quando Jesus fala Tetelestai, ele está dizendo: eu estou dando para vocês de novo o acesso que vocês perderam. Hoje você tem acesso ao céu, Tetelestai. Hoje você pode usufruir da glória. Hoje você pode usufruir da presença. Hoje você pode usufruir da salvação. Tetelestai. Você pode levantar as mãos para adorar Jesus? Você pode levantar as mãos agora para Ele, meu lado, porque talvez no passado você não podia, mas hoje você está livre para levantar as mãos e adorar aquele que reina e vive para todos sempre. Aleluia! Jesus vai dizer as suas palavras: eu preciso morrer para adorar. Vai morrer? Vamos pegar o corpo dele, colocar em um túmulo emprestado, porque Jesus sabia que ele não poderia ficar naquele túmulo, porque se é emprestado, eu sei que uma hora eu tenho que devolver, eu preciso devolver. Deus falou: só quero emprestado, porque esse túmulo é meu.
Jesus vai ressuscitar, os irmãos conhecem a história. Quando Pilatos manda, junto com Anás, Caifás, pegar o corpo de Jesus e retirar do túmulo, para dar a ideia que alguém roubou, os soldados chegam, mas o corpo não está mais lá. A Bíblia diz que quando Maria Madalena, Maria, mãe de Clóvis, chega lá no túmulo, a pedra já tinha sido removida. O anjo já tinha removido a pedra, porque a pedra atrapalhava o acesso para a entrada do túmulo. O acesso era a porta que impedia que elas entrassem. Só que aquela pedra tinha sido removida. Agora já tem acesso para entrar. Só que elas achavam que ia achar o túmulo com o corpo, mas o corpo não estava lá. Aleluia. João e Pedro vai correr, porque tinha uma cultura que quando morria alguém, pegava um lençol, especiarias, e balsamava. Pedro e João correm para o túmulo. Quando eles chegam lá, o túmulo está vazio e o corpo não está. A Bíblia diz que Pedro vai olhar, e ele vai ver um lençol todo removido, todo virado. E João olha e vê um lenço que não foi mexido, que estava intacto. E isso tem uma mensagem na cultura judaica. Isso tem uma mensagem na tradição, na cultura. Porque todas as vezes que um senhor ia para a mesa jantar, fazia a sua refeição, o mordomo ficava à espreita, esperando um movimento, esperando o sinal do seu senhor. E o sinal era, se ele levantasse, deixasse o lenço dobrado, fosse a algum lugar, o servo não poderia mexer na mesa, porque ele entendia, ele foi, mas ele vai voltar. Pedro entende a mensagem, João entende a mensagem, e ele vê que o lençol está mexido, mas o lenço está dobradinho. Ele vai dizer assim, ó, eu entendi, ele mexeu o lençol, mas o lenço está dobrado, porque ele, sendo o meu Senhor, ele foi, mas ele vai voltar. Jesus disse que viria e ele veio. Jesus disse que morreria e ele morreu. Jesus disse que voltaria e você tem dúvida que ele vai voltar? Você tem dúvida disso? Ele vai voltar. Queira o inferno ou não, Jesus vai voltar. Queira as religiões ou não, Jesus vai voltar. Queira os governantes ou não, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele ressuscita. A Bíblia diz que ele vai ficar ainda 40 dias com os discípulos. Atos capítulo de número 1. Jesus reúne os discípulos. E agora eles vão ver Jesus ser elevado, assunto aos céus. Mas Jesus falou, ficai aqui, em constante oração, para que vocês possam receber poder, virtude do Espírito Santo. Porque João batizou com água, aleluia, mas o Espírito Santo vai tocar em vocês, vai carimbar, e eu vou dizer, aleluia, está consumado a minha missão. Aleluia. Já caminho para o final. Parece que eu vejo o Espírito Santo de Deus bradando no coração de João, dizendo, João, fala para os discípulos que eles estão pensando que vão ficar só. Fala para os discípulos que eles estão pensando que eu irei, mas eles vão ficar aqui na terra sendo perseguidos o tempo todo, sendo massacrados. João, fala para eles e escreve aquilo que eu te falei lá no capítulo 14 do teu livro, aonde está escrito assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque eu vou, mas vou preparar lugar.
Aleluia. E quando eu preparar lugar, eu enviarei outro Consolador. O que Jesus estava dizendo é: se na cruz vocês me desampararam, só ficou João, Maria Madalena e Maria mulher de Botas, o Espírito Santo não vai deixar vocês aqui na terra desamparados. Por gentileza, por favor, toca em alguém aí e diga para o Senhor: você não está desamparada. Diga: Jesus cuida de você, Jesus cuida da tua casa, Jesus cuida da tua família, Ele cuida do teu ministério, Ele cuida do teu filho, Ele cuida do teu marido, Ele cuida do... Aleluia! Jesus tem cuidado de tudo, acalma teu coração. Que desespero é esse? Aquieta o teu coração. Ei, descansa em meio a essa dor. Descansa em meio a essa pressão. Descansa em meio a esse sofrimento. Por quê? Porque quem te chamou é maior. Aleluia. Ei, quem te chamou não está morto. Quem te chamou vive. Se coloca de pé, por gentileza. Se coloca de pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha. Está todo mundo pensando que ele está morto. E Jesus agora está indo preparar um lugar. Enquanto Jesus está entrando na glória, a Bíblia diz que os anjos, as miríades de anjos, eles estão todos de cabeça baixa, porque não se recebe rei olhando os olhos dele. Todo mundo que se apresentava diante do rei se apresentava de cabeça baixa. Jesus está entrando na glória, os anjos estão de cabeça baixa. Alguém vai dizer: levantai, ó portas, as vossas o quê? Quem está aí? Cabeça. Quem está aí? As vossas Cabeça. para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Alguém pergunta: quem é esse? O Rei da Glória. Alguém responde: o Senhor dos Exércitos. Glória. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ei, o que a gente passa aqui nem se compara com a glória. Ei, as dores que a gente passa aqui nem se compara com a glória que Deus está preparado para nossas vidas. E a morte de Cristo não foi algo para poder ficar só na história, só para ser lembrado, não. O que Ele fez, ninguém mais poderia. Porque quando o véu se rasga de alto a baixo, Jesus está entregando uma senha para mim e para você. Jesus está nos habilitando a gente fazer aquilo que por condenação a gente não poderia mais fazer. Tem alguém aqui nesta noite que você precisa fazer como João, no capítulo que nós lemos, não sair dos pés da cruz? Porque diante de todos os discípulos, João é o único que não sai dos pés da cruz. Todo mundo que estava com Jesus, caiu fora. Mas João está assistindo a cena e ele não sai dos pés de Jesus. Olha para alguém no trono e diga: não saia. Não, mas diga com mais graça, diga: não saia. Diga: nos pés da cruz. Por mais dor, por mais sofrimento, diga para o seu lugar. Diga: é nos pés da cruz. Olha, João e Maria representavam ali a família
da cruz. A igreja Cristianismo Sem Fronteiras é a igreja da cruz, é da cruz. Não adianta, a gente tenta correr, tenta fugir, mas Jesus, eu quero você nos pés da cruz. Eu quero você na minha presença. Eu quero você me adorando, me glorificando. Ei, tem alguém nesta noite aqui que talvez você saiu dos pés da cruz? Jesus não volta. Volta para os pés. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite e renovar sua aliança? Tem alguém? Tem alguém? Cadê você? Sabe o teu lugar agora? Volta para os pés da cruz. Reata a aliança com Cristo. Cadê você? Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, Foi por você. pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Toma coragem hoje. Se você se afastou, sai do teu lugar. Vem para os pés da cruz. Vem para a presença de Jesus. Grande amor que não tem, O mestre te chama hoje. Aleluia. te adorarei. Ele não vai perder você pelo mundo. Aqui está, Ele não vai perder você para minha pelo mundo. cruz te louvar. O sangue dele vertido na cruz foi por mim e foi por você. É para a sua grava. É te abandonada. É te abandonada. Jesus aí. Chega aí. Adore ele nesta noite. Você nasceu para adorar Jesus. Você nasceu para exaltar o nome de Jesus. Acabou de tirar a sua vida. Foi assim que Deus me fez, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em teu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em teu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai te calar, está em meu DNA. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarem no céu, ninguém vai te calar, está em seu e meu DNA. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarem no céu, te adorarei, te adorarei, quando chegarei. Te adorarei, quando chegarei no céu. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegarei no céu. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegarei no céu. Te adorarei. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Olho pra você, olho pra você, seu amor me chama.
presente aos pés da cruz. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Amém. Quem recebeu a palavra e volta para casa fortalecido, diga glória a Jesus. Aleluia. Senta um pouquinho, por favor. Eu administrei tudo para estar no culto hoje desde o início, mas fui surpreendido com algumas mudanças. Ontem eu estive ministrando em Minas Gerais, na convenção lá do estado de Minas. Preguei ontem pela manhã e ontem à tarde. Comecei a minha ministração a partir daí, porque queriam que eu ministrasse à noite. Eu disse, não, à noite eu volto, eu quero estar no culto da igreja no sábado. Hoje pela manhã eu pregaria no Congresso Profético Internacional, que acontece em Salvador, já na sua 20ª edição. Eu preguei em todos eles, menos um. E eu disse ao pastor, eu quero pregar pela manhã, que é para a tarde eu estar tranquilo, e à noite estar no culto. E aí hoje cedo ele me mandou uma mensagem que houve uma mudança na logística de uns 2 ou 3 pregadores, e queria que eu pregasse meu trabalho no final da tarde. E aí você busca ajudar, auxiliar, porque o reino de Deus é uma completude, e eu aceitei a mudança, fui ministrar, e acabei que falei para o pastor, quando eu pego no microfone, não esqueço da vida, só o sangue. Eu estou com um catéter espetando tudo, e quando eu pego o microfone, eu esqueço que está doendo, e prego, não dá mais tempo, só misericórdia. E aí acabei chegando atrasado, mas graças a Deus em tempo de dar a bênção apostólica. Amém? Amém? O pastor Aelson ministrou a palavra, e eu gostaria de tê-la ouvido, até porque eu peço para os nossos pastores ministrar, mas quero sentar para ouvir. Né? Uns dizem que não é bom, que fica afobado, que eu cheguei, mas eu prefiro aquela filosofia que eu inclusive ensinei ontem em Minas. Eu prefiro que vocês sintam paz, porque eu estou presente, porque afinal de contas, eu entendo que se o povo sente medo porque o pastor chegou, se o funcionário sente medo porque o patrão chegou, se os filhos e a mulher sentem medo porque o pai e o marido chegou, tem alguma coisa errada, né? Tem que, na verdade, ser de paz e de alegria. Mas aqui estamos, que Deus abençoe o pastor Aécio, pastor Aelson, pastor Samuel esteve na direção do culto, os demais pastores. Nós vamos ofertar na casa do Senhor, apresentar a Ele a nossa adoração financeira, reconhecendo que tudo que nós temos e tudo que nós somos é resultado da mão de Deus. Muitas vezes os pastores, quando vão fazer o ofertório, começam a apresentar os desafios que a igreja tem. E nós temos diversos desafios. Nós temos diversos compromissos. E eu tenho trabalhado incessantemente para que esses compromissos não nos sejam um peso, porque ainda pesa. Entretanto, eu não entendo que dinheiro no reino de Deus esteja relacionado a pagamento de contas. Dinheiro no reino de Deus tem relação com honra, reconhecimento, gratidão, fruto do trabalho e do esforço. Por exemplo, eu já disse aos irmãos, a palavra salário vem da palavra sal, porque na Idade Média o soldo ou o salário dos soldados era pago com sal, visto que em determinado período da Idade Média o sal era mais caro do que o ouro, era mais valorizado do que o ouro. O termo honorários vem de honra. Quando eu pago o serviço de alguém, eu estou honrando esse alguém pelo serviço que fez. No reino de Deus, o ato de adorar e de ofertar está relacionado com honra. A palavra que os judeus utilizavam sempre era korban.
Corban é uma expressão hebraica que significa aproximação. Eles entendiam que não deveriam se aproximar do rei sem levar um presente. Não se poderia ir ao governador sem levar um presente. E dentro dessa perspectiva, se o rei merece um presente e se o governador merece um presente, quanto mais o Senhor e provedor de todas as coisas. Esse é o conceito. E é interessante, eu já mostrei aqui para os irmãos, no interior e nas regiões agrícolas, é muito comum a prática de dar a terra de meia para alguém plantar. Muito comum. Eu tenho a terra, eu tenho a semente, você tem a força do trabalho e a habilidade, então eu vou te dar a minha terra e a minha semente para você plantar, cuidar da lavoura. E quando faz a colheita, então metade da colheita é tua, metade da colheita é minha. Mas você não trabalhou? Eu te dei a terra e eu te dei a semente. A terra é minha, a semente é minha. Então metade do que ela produziu é meu e metade é teu, porque você trabalhou, você fez. É um princípio justo de equilíbrio. Quando a gente pensa nisso na perspectiva de ofertar e ser dizimista na casa de Deus, nós devemos entender que a terra é dele e a semente também é dele, e ele coloca em nossa mão e nós produzimos. É justo que parte daquilo que produzimos entreguemos ao Senhor como reconhecimento, como gratidão, e junto disso fazemos a sua obra, investimos na propagação do seu reino, e Deus, que é bom, continua multiplicando a nossa semente. Paulo diz assim: aquele que dá pão para comer e semente para o que semeia, ele também aumentará e multiplicará o fruto da vossa justiça, a fim de que abundeis em tudo, e em tudo tereis abundância. Tenhais abundância. É interessante que Paulo diz que aquele que só vai comer, ele dá pão, mas o que vai semear, ele dá semente. Porque se você só quer para si, você não precisa de semente, só precisa de pão. Deus não vai te deixar passar fome. Mas aquele que pretende semear, o Senhor dará pão e dará semente, para que ela seja semeada e a semente seja multiplicada. Eu vou convidar a nossa diaconia, por gentileza. A nossa diaconia é quem cerimonializa, é quem dirige o ambiente do cerimonial da oferta e dos dízimos. Os diáconos vão lhe oferecer um envelope para o irmão ofertar. Se você precisar utilizar o seu cartão, o diácono vai lhe ajudar, vai lhe disponibilizar o equipamento, ou vai fazer de acordo com a sua solicitação, e todos poderão ofertar na casa de Deus. Aqueles que estão conosco no culto online poderão ofertar a partir dos mecanismos digitais. No envelope que o irmão vai receber tem a chave Pix da igreja, tem o QR Code que você pode utilizar para ofertar na casa do Senhor Jesus. Amém? Eu disse ao pastor Emerson que vou falar pela metade. Ontem eu recebi a ligação de um senhor da Itália, estava no aeroporto em Belo Horizonte, e ele disse: pastor, eu represento um órgão internacional, e ele deu o nome do órgão internacional, e sabemos dos projetos sociais que a sua igreja tem, e nós queremos, a partir desse órgão internacional, abraçar esses projetos sociais da sua igreja. E eu disse a ele: amigo, eu estou abrindo uma igreja em Salvador, numa região bastante carente. Nós temos comunidades com carências gritantes e precisamos realmente de suporte para fazer aquilo que está no coração. E ele disse: pastor, me manda tudo que eu preciso aqui, eu vou te mandar a solicitação, e nós vamos fazer um trabalho aí em nome de Jesus, representando o reino de Deus. Então, na medida que o nosso coração se abre para ser bênção na vida das pessoas, Deus cria mecanismos. Ele disse: eu não vou te dizer que eu te ouço desde que eu sou criança, que senão você vai perguntar a minha idade, mas a sua vida influencia a minha há décadas.
Eu não estou mais me estranhando quando alguém chega para mim e diz: eu lhe ouço desde que eu sou criança, pastor. Não estou mais me estranhando, porque afinal de contas, se diz um irmão chegou para mim como adolescente: pastor, eu lhe ouço desde que eu tinha a idade da minha filha. Eu olhei para ela assim. Minha filha tem 13 anos. Aleluia. A senhora tinha 13 anos quando me ouviu. Mas, rapaz. Aí ela, no meio da conversa, eu não vou perguntar a idade dela, porque isso é falta de educação, né? Rapaz chegou com a irmã e disse: qual a sua idade, irmã? Eu, minha filha, eu sou muito velho, eu sou da época que perguntar a idade de uma mulher é falta de educação. Eu não vou perguntar a idade da irmã, né? A irmã falou assim: pastor, eu tenho 35 anos. Aí eu fiz a conta. Ela tem 35 anos, a filha tem 13. Eu prego a 32.